Bem, meu people, bem-vindos aí a mais um quadro aqui no meu canal. Este quadro vai se chamar Car Talks. Qual é o intuito deste quadro? Trazer pessoas que eu quero vos apresentar de uma maneira diferente. Ou seja, trazer aqui uma pessoa, não precisa de ser influencer, não precisa de ser do meio TVDE, mas sim uma pessoa que eu gostava de apresentar de uma maneira diferente, de uma maneira informal, fazendo algumas perguntas, conhecendo a pessoa por trás do motorista. E para o primeiro episódio eu trouxe-vos uma pessoa para falar de um assunto que eu acho que é o assunto mais falado quando estamos a falar de TVDE, de carros, que é o Luís. Então trouxe aí o Luís. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos falar, portanto, o intuito é conhecermos um bocado o Luís, mas o tema principal de hoje vai ser carros elétricos, baterias elétricas, desmistificar aqui algumas coisas da parte elétrica e, e trazer-vos aqui um pouco a opinião do Luís, que eu sei que o Luís entende muito. A primeira vez que eu conheci o Luís... Não me ponhas nessas cenas, meu. Não, mas eu sei que tu conheces. É assim, vamos deixar já bem claro, eu acho importante aqui também deixar claro que é assim, isto é a informação que nós temos. Então, normalmente, o que eu passo para vocês é a informação que eu tenho e que eu obtenho através da minha experiência própria também. E o Luís a mesma coisa. Eu já falei disto com o Luís anteriormente e é importante também termos aqui que é assim, não é verdade absoluta, é sobre a nossa experiência e sobre aquilo que nós passamos no dia-a-dia. Ou seja, o Luís tem um Tesla, ele vai falar um pouco sobre o Tesla também. Eu tenho um Peugeot, o Luís já trabalhou num Peugeot também. Então, ele tem alguma experiência e também de pesquisa, de vivências dos outros, ou falando com as outras pessoas e tentando entender um pouco o que é isto do carro elétrico. Então, se vocês estão à procura de comprar um carro elétrico, se vocês estão à procura de transicionar de um carro a combustão para elétrico para TVDE, acho que hoje vai ser muito bom para vocês, ok? Mas primeiro, eu queria, saber algumas coisas sobre o Luís. Então, enquadra-nos um pouco, fala-nos um pouco aí, um pouco sobre ti, aquilo que estiveres confortável para falar, até chegarmos aqui ao ponto ao ponto que estamos agora, que é de certa maneira é o TVDE, mas fala-nos um pouco, quando é que foi o momento em que pensaste em ser TVDE, como é que foi a tua vida no geral, o que quiseres partilhar, o que é que já fizeste, o que é que não fizeste? Pronto, então é assim, eu comecei a trabalhar no ano 2003, 2004 como motorista de distribuição. Trabalhava aqui numa empresa em Vialonga, na zona industrial de Vialonga, fazia distribuição de vinhos e bebidas alcoólicas. E em 2005 fui trabalhar para uma loja daquilo que era o meu hobby na altura, que era o modelismo ferroviário, os comboizinhos em miniatura. Sim. E estive lá 16 anos. Deu-se a pandemia e tudo mais, e ao fim de 16 anos, fiquei farto. Literalmente fiquei um bocado farto de estar atrás de um balcão. As pessoas começaram-se a tornar prepotentes e arrogantes de uma forma que eu quis sair de lá. Sim. Tive sensivelmente um ano em casa, com quem eu estava na altura. Viajei bastante e tudo mais, e chegou uma altura que eu disse, quero ir trabalhar, quero fazer alguma coisa. O que é que eu fui fazer? Fui tirar a carta de pesados. Tenho carta de pesados. Ok. Pensei, vou para os caminhões, porque na altura, qual era a minha ideia também? Era ganhar alguma experiência com os pesados em Portugal e ir para fora, principalmente para onde? Para os Estados Unidos, porque ela tinha família nos Estados Unidos e eu sempre gostei muito dos caminhões norte-americanos e tudo mais. Porreiro. Yeah. Bem, porreiro. E era mesmo essa a minha ideia, era ser caminhonista, era ir para lá. Ir para os Estados Unidos, exatamente. Pronto. Okay. Foi o que pensei na altura. Só que ela na altura tinha algumas coisas para resolver e tínhamos que viajar bastante e ela sugeriu, antes de ir para os caminhões, tiras a formação TVDE e vais... Então não partiu de ti? Não partiu de mim. Okay. A ideia foi dela. Vais para a TVDE, dá-nos aqui alguma liberdade, mas vais experimentar primeiro. Pronto, então em dezembro de 2022 tirei a formação. É numa escola em Carcavelos, uma escola de condução em Carcavelos. Nesse dezembro, depois da formação, não comecei logo a trabalhar, ainda fui viajar com ela, fui aos Estados Unidos com ela. Quando regressei, comecei à procura de um parceiro. Aluguei uma C4 na altura
uma Picasso, uma Space Sim, Tourer. uma espécie de torria, sim. Pronto, uma coisa esse carro é brutal. Pronto, Foi o trabalhei carro que eu com... mais gostei de trabalhar. Tu fartas de falar nisso, Foi é o carro verdade. que eu mais gostei de trabalhar. Comecei a trabalhar com essa carrinha e percebi, ok, isto ganha-se dinheiro, Sim. consegue-se ganhar dinheiro, mas não é com carro alugado. Para mim, no meu ponto de vista. Ok. Ok? Vamos ter a oportunidade para falar sobre isso. Ok. Pronto. Sim. Não é, no meu Certamente ponto... é mais difícil. Claro. porque É mais tens difícil. essa despesa adicional e quando sais para a rua já estás a dever Sim. dinheiro ao operador, não é? Pronto, e então eu achei, no meu ponto de vista, ok, vou abrir a empresa, Certo. vou comprar carro. E pensei Ok. logo, comprar carro elétrico. Não há Ok, vou hipótese. já transicionar. Ok. Vou já para o carro elétrico. Porque eu tenho um bom amigo de longa data, de infância, que sempre foi muito apologista dos carros elétricos Ok. pela vertente económica. Certo. Ele demonstrou, ele não tem nada a ver com TVDE, ele é consultor imobiliário, mas sempre assim que saíram, começaram a haver os primeiros carros elétricos, ele foi logo para o carro elétrico. Ok. O primeiro carro elétrico que eu conduzi foi o dele, era um Hyundai, o Ioniq, daqueles primeiros. Sim. Daqueles primeiros assim com a mala um bocado mais saída, muito Sim. parecido aos Hondas que havia na altura. E eu comecei a gostar também daquilo. Estás a perceber? Comecei a... isto é porreiro, conduz-se bem e tal, é diferente. Sim, não tem nada a ver com carro a combustão, muito menos com uma C4. Que é super grande, Nada é bem mesmo. pesada, exatamente. Exatamente. Pronto, e depois na altura, não sei porquê, eu sempre gostei muito da Peugeot. Eu tive, Sim. com o 208 que tive 6 Peugeots. Ok. a Então perceber? gostavas mesmo da marca. Gostava ok. mesmo da marca, exatamente. E na altura, o único carro elétrico que a Peugeot tinha que me agradava, Certo. a questão foi essa, Claro. foi o 208. Mais pequenino. Mais pequenino. compacto. Ok. Foi um erro crasso. Pois. Foi um erro crasso mesmo Ok. comprar o carro. Pronto, e depois estive com esse carro até... Já a trabalhar carregava em casa na altura e sempre a andar. e sempre a andar, ainda lhe fiz 60 ou 70 mil quilómetros, mas rapidamente me apercebi que aquilo não era o carro ideal para mim. Gostava dele Para trabalho ou para... para trabalho. Ok. Gostava muito dele, achava que era um carro fantástico, super divertido. Tinha o chassi da Peugeot, estás a perceber? Sim. Com motor elétrico. Sim. O carro é super divertido de conduzir, agarra-se Sim, bem sim, nas sim. curvas. É o carro baixo. Exatamente. Só que para trabalho, para mim, não é o carro ideal. Por isso é que eu Ok. rapidamente quis trocar de carro. Transicionar para outro tipo de carro. Exatamente. Ok. Então, começaste a trabalhar no TVDE sem prepotência de trabalhar no TVDE. Exatamente. Gostaste e mantiveste. Depois Exatamente. a vida foi para outros caminhos e tu mantiveste neste setor. Ok, e então, mas eu sei disto, né? Mas as pessoas não sabem. Tu não és uma pessoa que és super agarrada ao setor. Ou seja, tu veste que se um dia tiveres que transicionar para fazer outra coisa, não tens problemas nenhuns para fazer outra coisa. Sim. Fala um pouco também de outros interesses. É o que eu digo, eu sei, mas acho que a audiência é porreira. O objetivo é mesmo dar-te a conhecer de outra forma, mas o que tu quiseres dar a conhecer. Fala um pouco de outros interesses que tu tenhas. Tu falaste, tiraste a carta de pesados, Sim. no intuito de um dia poderes ter uma outra alternativa. Sim. Eu sei que tens a cena dos comboios. Sim. E sei que também gostas de jogar, gostas Sim, de... exatamente. Já sei que um dia houve uma altura que fazias streams. Sim. Fala um pouco aí dos teus gostos, dos teus interesses, sem ter nada a ver com TVDE. O Luís, o que é que o Luís gosta de fazer quando sai do trabalho? Eu sei que tens um menino também, eu acho que esse é o teu principal foco, mas eu queria saber o Luís, como homem, como pessoa, sem ser o TVDE. Então é assim, eu quando acabo de trabalhar e ponho este desgraçado que anda comigo todos os dias a carregar, o meu foco, de facto, como disseste bem, é o meu filho. A minha prioridade neste momento é o meu filho e, portanto, eu chego àquela hora e vou buscá-lo, vou com ele ao treino. Felizmente, como disse há pouco tempo no vídeo que fiz, tenho uma excelente relação com a mãe do miúdo. Nós estamos separados desde 2018, portanto esta senhora que me deu a ideia do TVDE não tem nada a ver com a mãe do... ok. É outra relação. É outra relação. É outra relação, exatamente. Pronto, isto... A vida andou, é mesmo exatamente. Assim, então. Mas felizmente eu tenho uma boa relação com a mãe do Duarte, com a mãe do meu filho, e então eu vou ver sempre os treinos dele e vou aos jogos dele. E essa é a minha prioridade. Perfeito.
Tirando isso, quando chego a casa, o meu escape são os videojogos. Ok. Ok? Sempre foi? Sim, porque eu desde miúdo, o meu primeiro computador eu tive com 11 anos, tenho 45. Ok. Portanto, Bem novo. Bem novo, exatamente. Numa altura que era completamente diferente. Tinha um Spectrum com leitor de cassetes incorporado. Exatamente. Aquilo era a minha perdição, pronto. Ok. E eu sempre gostei muito de videojogos. E tem graça que a minha passagem pelas streams e o início das streams tem muito a ver com o facto de eu gostar de jogos. Porque comecei a descobrir a criação de conteúdo. Certo. E comecei a ver malta lá fora e acabo por... se há malta lá fora a fazer, também tem que haver malta cá em Portugal a fazer. E não há muito, mas há. Exatamente. E descobri um rapaz que fazia na altura simulação de corrida. Ok. Pronto. E então, eu como na altura o meu hobby não era os videojogos, mas era ao mesmo tempo a minha profissão que eu tinha na altura, que era os comboios em miniatura, então vamos juntar as duas coisas. Vamos fazer streams a fazer o modelismo que eu fazia em casa. Portanto, a primeira stream que eu fiz foi em 2017, com uma máquina fotográfica que não tinha capacidade para se ligar ao PC. Eu lá arranjei forma de fazer aquilo e tinha uma cruz verde enorme no ecrã. Porque aquilo não dava qualidade, não dava para tirar, estás a perceber? É um software que eu tinha arranjado, não sei como, com tantas pesquisas que fiz, e consegui fazer. Arranjaste uma maneira de fazer aquilo. Fazer a stream. Então tinha as duas cenas aliadas, que era a cena dos videojogos e o descobrir deste mundo da criação de conteúdo, com o hobby que eu tinha na altura. Que era a construção de cenários ferroviários e de maquetas e tudo mais. Pronto. Entretanto, com a cena de eu começar a ficar farto do trabalho onde estava, o gosto pelo modelismo ferroviário começou-se a esvair, a ir embora também. E o meu foco, não é o foco, o meu hobby neste momento e aquilo que eu gosto de fazer e que me alivia mesmo é videojogos. Estás a perceber? Sentar, jogar, desligar um bocado do mundo. Exatamente. Faço as minhas cenas administrativas que tenho que fazer e tudo mais. Quem está na profissão sabe que tem sempre alguma coisa para fazer. Sim, porque é importante dizer que tu tens empresa, né? Então tens empresa e, portanto, não enquadramos isso, mas pronto. Tens empresa e então também há outras coisas que não têm nada a ver só com isso para a rua, estares ali a conduzir e tudo mais. Exatamente. Tenho que fazer a parte toda administrativa e depois jogo um bocado. E depois quando tens tempo livre, estás à vontade. Ok, perfeito. Ok, boa. Então, portanto, começaste de uma maneira nada a ver com, talvez com o que normalmente as pessoas fazem. Por exemplo, no meu caso, eu estava num trabalho, transicionei no trabalho, acabei ali os anos, depois era para começar a trabalhar, era para ir para efetivo, não queria, porque eu depois acabei por ser jogador de basquete profissional, então tinha sempre isto em mente, não posso agarrar a um sítio, porque senão estou tramado, depois quero ir para algum lado e depois tive uma oportunidade de ir para fora jogar e não podia estar agarrado a um trabalho, porque uma pessoa não pode sair de um trabalho efetivo sem avisar ninguém, né? Exato. E então foi na altura que estava a começar o TVDE aqui, que não era TVDE na altura, nem sequer havia placas nem nada de mais, e vou fazer isto porque isto, a qualquer altura eu pego as minhas coisas e vou-me embora. Exatamente. Pronto, e comecei, e já vai 9 anos e comecei nisso, e fui intercalando, que também foi uma coisa boa, que talvez as pessoas... às vezes, hoje em dia acho que já não é tanto assim, mas na altura que eu comecei a trabalhar havia muito isso do, tipo assim, a pessoa que não tinha tanto tempo, ou a pessoa que tinha que intercalar com outras coisas ia para o TVDE. Exatamente. Porquê? Porque a pessoa, por exemplo, eu ia jogar e depois quando tinha tempo livre vinha no verão, podia trabalhar e ia treinar, mas podia trabalhar durante o dia, treinava de manhã e depois trabalhava durante o dia, então ia conjugando ali a coisa. Outro trabalho dificilmente ia conseguir conjugar com os horários que eu precisava de ter. Então foi por aí. Então, se tu tivesses que dizer de quando tu eras assim mais novo para o que tu és hoje em dia, tu achas que estarias neste momento e o momento em que estás, eu digo mais profissionalmente, obviamente. Sim. Que pessoalmente nós temos coisas que nós achamos que vamos ter e depois as coisas elas vão por outro caminho. Para o bom e para o mau. Eu acho que o belo da vida é nós irmos rolando com roll with the punches, ir rolando com as coisas e tentando arranjar sempre um lado positivo. Mas o Luís, que era miúdo, ele via-se como motorista TVDE. Não. O que é que o Luís queria ser quando era assim mais novo? Engenheiro informático. Engenheiro informático, ok. E nunca
Nunca foste atrás? Nunca fui atrás, porque, sabes que há aquela altura na juventude, que é a idade do armário, né? Que é Sim, quando a sim, gente sim. começa a perceber-se de nós próprios e começam a aparecer as miúdas, Claro. os namoricos, Claro. os carros, Sim. que eu sempre fui uma pessoa que adorei carros. No geral. No geral, eu Ok. era miúdo, eu estudava num colégio, chamava-se colégio, mas era uma escola normal, e no intervalo ia eu mais 3 amigos da minha turma, íamos para o parque de estacionamento Para ver os carros. para ver os carros a chegarem e a gente identificar o carro e o motor e as versões que existiam. Ok, Não sei o que então mais. mesmo... Eu sempre gostei muito de automóveis, sempre Ok, gostei muito de boa, conduzir, boa. sempre foi a minha cena. Mas queria ser muito engenheiro informático, só que depois a vida não se proporcionou a isso, porque depois andei a marcar passo na escola. Ok. Ou Fui seja, era um curso muito difícil, talvez, para o Pronto. esforço que estávamos a dedicar. Ok. Exatamente. Boa. E acabei por ir fazer. Eu digo que o meu primeiro trabalho foi na distribuição. Foi o meu trabalho mais a sério, mas eu tive 5 anos a tentar fazer o secundário. Portanto, eu fiz o 10º Ok. ano, cheguei ao 11º, chumbei, Ok. passo para o 12º, chego ao 12º, chumbo outra vez e a meio do 12º decidi vou trabalhar com o meu pai. Ok. Pronto. E então fui fazer uns meses. O meu pai na altura era técnico de montagem de cozinhas, portanto ele montava as cozinhas na construção civil e eu andei com ele muito tempo, uns 6 meses, muito tempo. Sim. Na altura, Era muito tempo. era sim. muito tempo, para um miúdo era muito Claro tempo. que sim. Andei com ele a fazer a montagem de cozinhas e surgiu uma oportunidade de tirar um curso de formação profissional de informática. Ok. Portanto, E tu? eu sempre andei atrás da informática. Exatamente. Pronto. Quando acaba o curso de informática, trabalho um mês para uma empresa que fui completamente explorado Claro. a fazer outsourcing. O típico. Exatamente. E ao fim de um mês de trabalho dão-me 300 euros para as mãos e eu disse tchau, um queijo da serra. Obrigado. E fui e arranjei a oportunidade de ir para a distribuição. Ok. Pronto. Boa. Então tu achas que talvez essa foi a tua primeira maior decisão da tua vida? Assim foi, bem, Sim. isto, eu queria ir para aqui, mas isto não, eu vou ter que estudar muito e talvez não, vou começar a trabalhar e também vim para aqui, mas não ganhei aquilo que eu estava à espera, vou procurar outra alternativa. Sim, basicamente foi isso. Eu não tinha medo de estudar, até porque, lá está, ali no secundário foi quando começaram a aparecer As distrações. Né? As Ok. miúdas, as saídas à noite com os amigos, as primeiras bebidas. Depois eu fazia parte de clubes na altura do tuning. Sim, da malta que Carregava os carros. não sei o quê. Exatamente, então um dos Peugeots que eu tive foi um 106 Rally, Ok. que aquilo estava mexido até aos... Pois, Tudo o estás que a lá ver? estava não era de ali. Exatamente. É tipo isso. É. Pronto. Ok. E então havia muitas E distrações. andavas nesse cenário, né? Andavas Exatamente. nesse grupo, nesse tipo de pessoas. Ok. Exatamente. Ok, boa. Então, mas, por exemplo, quando tu começaste a trabalhar, havia... Ou seja, tinhas o sonho de ser engenheiro, depois talvez esse sonho meio que foi um pouco abafado, mas havia alguma coisa em que tu dizias que era tipo assim, ok, agora vou para aqui, para a logística, mas há uma coisa que eu quero fazer, como por exemplo estavas-me a dizer dos caminhões, ou isso depois já veio mais tarde... Isso foi mais E tarde. veio também englobado à pessoa com quem tu estavas na altura, do viver o sonho juntos, ou tu tinhas uma cena, não, eu vou fazer isto aqui, o meu objetivo final é este. Sempre tiveste assim tipo um objetivo final, porque eu tenho o meu. Sim. Estás a ver? Eu tenho o meu, eu sempre, independentemente do que eu fiz na minha vida, eu sempre tinha uma cena que eu ia atrás. Cada um tem a sua. Tu tinhas isso? Não, erradamente Naquela não tinha. altura? Naquela altura não tinha, erradamente não tinha. A minha o cena dia-a-dia, era o dia-a-dia, Ok, exatamente. ok. E quando me surgiu a oportunidade de ir trabalhar para essa loja, que ainda existe, ainda lá está, Sim. trabalhar lá há 16 anos e ela fez agora 20, em novembro passado, foi porque um amigo meu sabia que eu possivelmente estaria interessado em trabalhar para ali. Sim. Porque ele sabia o meu gosto pela Ferrovia Real, e gosto muito da Ferrovia Real, sabia o meu gosto e a minha paixão pelos modelos, e ele arranjou-me isso e eu... Não foi uma questão de ir ficando, porque aquilo era um trabalho que até era gratificante. Sim, Porque tu gostavas. eu gostava do modelismo em si, da criação de cenários, de toda aquela questão à volta daquilo e de poder explicar às pessoas
como é que se faziam as coisas e Certo. ficava super orgulhoso quando via as pessoas a fazerem e mostrarem-me: Luís, olha, fiz isto com a sua workshop, porque eu cheguei a dar workshops na loja também. Sim. Pronto. Era gratificante não só aquilo que fazias, mas o que davas às outras pessoas, proporcionavas às outras pessoas. Precisamente. Ok. Só comecei a ter um objetivo na vida quando peço admissão em agosto de 2021 dessa Ok, loja. Ok. A partir daí é que eu comecei a focar, portanto eu aí já tinha 41 anos, Ok. nunca é tarde, mas, Não quer. mas já Já mais tinha... tarde. Já mais tarde é que tu foste perceber. Exatamente. Ok, o que é que. Mas já eras pai nessa altura? Já era pai. O Ok. Duarte fez 11 anos o ano passado. Só que eu já ok, estava... tu já eras pai. Exatamente. Eu já estava separado da mãe dele, Ok. já estava numa outra relação e foi essa outra relação, essa outra jovem com quem eu estive, que Centralizou. exatamente, é que começou-me a ajudar a focalizar-me. O que é que eu realmente quero? Exatamente, Para onde é exatamente. que eu vou e tal Exatamente. e tal. Ok, boa. E agora tenho um objetivo mesmo. Pronto, agora Ok, boa. já sei para onde quero ir. Ok, então tu dizes-me que gostas muito de carros, adoravas Peugeots, tiveste um Peugeot, fizeste lá as maroscas todas que havia para fazer no Peugeot, era tudo menos o Peugeot. Eu gosto Exato. muito de Peugeot, mas era tudo menos o Peugeot. Até, Literalmente. estavas a trabalhar, começaste a trabalhar como TVDE no Peugeot, portanto era um carro elétrico, Sim, era similar ao meu, portanto era 50 kW. exatamente. O que é que ele fazia de categorias? Green X, na altura o Saver, Depois, na altura o Saver, aquela altura magnífica. do Saver, do Saver, como eu ouvi uma vez. Espetacular. Do Saver, ok. E fazia os pacotes. Para quem não também. sabe, o Saver era a categoria económica da Uber, que a Uber Exatamente. inventou e depois tirou. Exatamente. Deu super sucesso, então eles retiraram. E na Bolt fazia as outras. Não fazia Comfort na Bolt, Não. só fazia as categorias normais. Exatamente. Ok. Então e qual é que foi o momento... Portanto, quando transicionaste dessa C4 para o carro elétrico, o que é que tu sentiste logo assim de cara? Em termos de consumos, em termos da confortabilidade, e estavas a dizer que não gostaste do carro. Porquê? O que eu senti logo foi a economia. Ok. Porque lá está, eu carregava Carregavas em casa. Ok. Carregava em casa, tinha 8 cêntimos por quilowatt à noite. Muito bom. Pronto. E então até hoje é bom. Exatamente. Até hoje é bom. Eu gastava nada a andar com aquele Sim. carro. Portanto, Foi uma diferença muito grande. exatamente. Eu na C4 tinha que trabalhar a sério para conseguir tirar algum rendimento. Sim, mas também estavas a alugar. Exatamente. Ok. Portanto, foi uma transição gigantesca. Exatamente. Saíste de alugar de um carro a combustão para teres o teu próprio carro elétrico a carregar em casa. Pronto. Exatamente. Aí Portanto, a noite mudou, do a tua dia. vida mudou Exatamente. completamente. Exatamente. Eu já não precisava de trabalhar tanto para fazer um bom ordenado. Ganhaste uma qualidade de vida. Até porque, felizmente, na altura eu consegui comprar o carro a pronto. Eu entreguei o que olha. tinha. Boa. Entreguei o que tinha, eu comprei o novo. Boa. Eu tinha na altura um Nissan Juke, destes Sim. mais recentes. Sim. Por acaso era uma máquina muito gira de conduzir. É um motor 1003 cilindros com 117 cavalos, que aquilo andava que se desenhava. E não devia beber muito. Não, para um SUV daquele Exatamente. tamanho não bebia quase Não nada. devia beber muito. Entreguei-o, que já estava pago, entreguei-o e consegui... E o resto deste Dei o para comprar. resto e pronto. E como comprei através da empresa, reavi o IVA. Portanto, o carro Ficou-te um preço barato. bom. Exatamente. Sim, ficou-te um preço bom. Portanto, nem sequer tinha a prestação do carro. Tinha os seguros, tinha os carregamentos em casa, que estavam englobados em tudo aquilo que a casa gastava, porque era eu que pagava, porque as contas estavam na empresa. Epá, e senti essencialmente isso. Exatamente. Agora... Então porquê é que sentiste que não era para ti aquele carro? Ou para trabalhar? Por causa da bagageira. Principalmente por causa da bagageira. Tinhas muitos problemas com... Muitos problemas. Eu tive que recusar Perdias alguns muito serviços, sobretudo no aeroporto, porque Pois. eu chegava, as pessoas vinham com 2 bagagens de porão e já não entrava no carro. Pois não. É Pronto. um bocado o que eu sinto com este, mas de uma maneira um bocado diferente, porque ele, como é um pouco mais alto, sempre dá para tirar um bocado ali a proteçãozinha, mas eu também sinto um bocado com este, um bocado isso, né? Sim. Mas pronto, mas dá sempre para dar ali um jeitinho. Exatamente. Pronto. E então foi isso que sentiste? Foi. E eu Então, mas qual é que foi a tua primeira experiência com o carro elétrico? Gostaste? gostei muito. Para quem muito. gostava de carros a combustão e era maluco por carros a combustão, Sim. gostaste na mesma? Sim, gostei na mesma. Porque o carro, eu costumo dizer, e há muita gente que me pergunta, clientes e amigos e tudo mais,
o carro, essencialmente para mim, e eu apesar de adorar o carro que tenho neste momento, que é me parece um foguetezinho com 4 rodas, Pois, sim. é uma ferramenta de trabalho. Tu vês como? Vejo o carro como uma ferramenta Ok. de trabalho, ok? E por ser um carro elétrico, tem que ser o mais rentável, o mais eficiente e eficaz possível. Ok. Estás a perceber? Pois, uma coisa agregada à outra, ou seja, ele é elétrico e é para trabalho. Então, Exatamente. tem que ser um carro eficiente. Exatamente, exatamente. Ok. Pronto. Então, mas naquela altura tu não procuraste o melhor possível. Tu procuraste O que eu talvez, gostava. o que tu gostavas e o que enquadrava dentro daquilo que tu podias. Do que é que tu Exatamente. podias. Então, e naquela altura, tu percebeste de algumas coisas que tu não gostavas para além da bagageira, para procurares no próximo, depois transicionaste para este, mas eu quero entender primeiro qual é que foi o motivo por trás de. Sem ser só a bagageira, ou havia outras coisas? Não. Havia. Eu tive uma avaria no carro que me impossibilitou de trabalhar durante 3 semanas, que o carregador on-board do carro avariou e fui Ok. muito mal servido pela Peugeot. Ok. Eles emprestaram-me um carro, só que eu não podia fazer Claro, nada nós com não esse podemos carro. trabalhar com o carro. Esse é que é o grande Exatamente. problema. Podemos ir só dar as nossas voltas. Exatamente. Não somos uma pessoa normal. Esse é que é o problema. Exatamente, e nós não temos qualquer Isto é uma salvaguarda, não temos qualquer Não apoio, temos. Se o não há carro um seguro sequer que nos ajude. que cobra, né? Que, Exatamente. sei lá, uma renta cara que tenha acordo com as plataformas. Seria uma Exatamente. coisa espetacular. Exatamente. E Para então não tive ficarmos 3 sem trabalhar. semanas sem trabalhar. Ainda pensei, vou alugar um carro Sim, para poder trabalhar ou tapar o trabalhar à buraco. comissão. exatamente. Mas depois, na altura, lá está, ela disse-me, pá, vamos fazer aqui umas contas, vamos ver se dá para aguentar estas 3 semanas, porque eles tinham dado essa previsão e foi, de facto, porque o carregador tinha que vir de França e pá, aquela cegada toda que nós já sabemos. Sim. Esse foi um dos motivos, ou foi outro motivo. Epá, e basicamente foi isso. Então, categorias não foi, Não foi. autonomia também não foi. Não foi. Estava tudo ok. Sim, houve outro motivo, estou-me agora aqui a lembrar, que era o facto de ter que parar de 25 mil em 25 mil quilómetros para fazer revisão ao carro. Sim. Né? Olha, nós- este aqui é de 20 em 20. Pronto, nós fazemos isso no instantinho. Sim, Portanto, era mais ou menos 3 meses em 3 meses, sim, grosso modo, sim. estás a parar e estás a pagar. Pronto. Sim. E isso começou-me a chatear um bocadinho. Quer dizer, estou obrigado, estou-me a obrigar a parar, estou-me a Exatamente. obrigar a pagar uma coisa que a gente sabe que a maior parte das vezes não se faz nada, eles vão lá, ligam a máquina, Exatamente. olha, estava ótimo. Exatamente. Olham para os calços, olham para as pastilhas e dizem que está ótimo. Ok, então chegaste a esse ponto, sentiste que precisavas de trocar. Quando é que tu realmente então dizes, epá, isto não está a dar? Foi logo aí, quando aconteceu isso? Ou... Não. Isto teve tudo a ver com os vários acontecimentos que eu tive ao longo do ano de 2024. Ok. Foi Portanto, recente. Okay. Foi. Eu tenho este carro desde julho de 2024, 3 de julho de 2024. Ok. O que é que aconteceu? Portanto, eu tenho essa avaria, sou obrigado a ficar em casa durante 3 semanas. Foi em março. Ok. Ok? Em abril estou-me a separar. Ok. A 18 de abril estou-me a divorciar. Ok. Ok? E como o macho ferido, tu começas à procura de qualquer coisa que te satisfaça. Certo. E começas a tentar a procurar outra coisa que te vá distrair da mente. Pronto, felizmente, lá está este meu amigo que eu te falei que conduzia o carro elétrico, a companheira dele é psicóloga. Ela disse-me logo, pá, tens que ir à procura de uma psicóloga, e eu com isso comecei a orientar a minha vida. E uma das coisas que eu quis foi trocar de carro. Ok. Ok? Tipo, morro na mesa, vou conseguir trocar de carro sozinho. Okay. Vou conseguir uma ter conquista, um carro. um objetivo, algo que tu querias ir atrás. Perfeito. Precisamente. Pronto, e depois apareceu-me aqui um negócio deste carro. Tesla. Okay. Deste Tesla que eu então não agora, quis. já falando mais do Tesla, Sim. principais diferenças que tu sentiste assim logo de cara e que te disse, ok, isto... Porque eu sei qual é a tua opinião sobre o carro, mas o que é que te sentiste logo? E porquê o Tesla na altura? O Tesla, para já, porque eu não o Luís que sabe hoje em dia. Sim. O Luís que não sabe, que acredito eu que não sabia tanto. Eu tenho um amigo que tirou comigo a formação TVDE, que é o Rui, e que nós mantemos o contacto. Desculpa-me aquilo que eu vou dizer, mas às vezes passamos 2 namoradas porque é uma cena constante. Sim, tem ali aquela amizade mais achegada. Okay. Exatamente. Estamos constantemente a trocar mensagens. Okay. Ele também é motorista. Certo. E ele, quando decidiu trabalhar por conta própria, o primeiro carro que ele quis logo foi um Tesla. Ok. O mesmo, Model 3 Performance. Ok. E eu fui experimentar o carro. Pronto.
E pronto, é este que eu quero. Não há Amor à hipótese. primeira vista. Não dá Amor à hipótese, primeira é vista. este que eu quero. Pronto. Portanto, eu comprei o Tesla e a primeira coisa que eu senti logo foi a autonomia. Ok. Apesar de ser um dual motor, tinha mais autonomia. O que é essa questão do dual motor? Tem dois motores, um à frente e outro atrás. Ok. E o que é que isso impacta no carro no geral? Ah, Visto que a maior parte dos carros que não são Tesla não têm. É, Acho que até é o único. Não, há vários já que têm Eu já dois vi motores. um Volvo também que Há, tem, né? Sim, os Volvos, há Kias, há já Mas muitos normalmente carros. é mais aquele topo de gama Sim. é a linha topo de gama da marca. Ok. Sim. O que é que faz? Epá, o que faz é o carro tem tração às 4, Certo. e para a potência que ele tem, ainda bem que tem tração às 4, Pois. epá, e facilita-te em algumas situações em que tu sabes que vais perder o controle do carro, mesmo que vás a andar devagar. Ok. E eu dou-te um exemplo, a passar por cima de juntas de dilatação nas pontes, quando estão molhadas, com este tempo Sim. que nós temos hoje, por exemplo, o carro foge e este não foge. Percebes? Os pneus Também o ajudam centro de também. gravidade ele está noutro sítio, né? E- Porque tem muito mais peso tem peso em baixo e não está distribuído, por exemplo, só à frente. Exatamente. Equilibra muito mais o... Exatamente, e sentes isso. Por exemplo, há pouco tempo fui a Fernão Ferro buscar uma cliente que se eu tivesse um carro que puxasse só à frente ou atrás, eu tinha lá ficado. Ok. Porque aquilo era tanta lama, Pois. Não, que o eu carro não ia ter força. não tivesse- conseguia sair de lá, percebes? Que eu Ok. sentia mesmo. E ele, Mas então o single motor para o dual motor é mais ou menos isso? Não tem a ver com a autonomia, não tem a ver com a potência? tem a ver com a potência. Também. Sim, tem a ver. Normalmente o dual tem mais cavalos. Sim, exatamente. Tu tens, na geração do meu, tu tens 3 versões. Tens o Standard Sim. Plus, single motor, que tem à volta de 300 cavalos Sim. e faz 300 e poucos quilómetros de autonomia. Tens É o mais dual, básico. que é o mais básico. Tens o Dual Motor Long Range, Ok. que já fazia 500 e muitos quilómetros. Assim, de cabeça era Sim. isso, com 480 cavalos. E depois tens o meu, que faz 460 quilómetros Faz de um bocadinho autonomia. menos porque tem muito mais força. Tem 513 cavalos. Pois, tem muito mais força, já não te vai coisa. Mas tu sentes que, por exemplo, isto acho que é uma pergunta que é pertinente fazer. Tu achas que o teu carro é demasiado É. para aquilo que nós estamos a fazer? É. Ou seja, se tu talvez pudesses voltar atrás, ias para o normal, Ia para o normal, ia para o Standard Range. porque ele também, pronto, por ser mais forte, tem coisas que eles também são mais caras. Sim. Se avariar. Nesse sentido é tudo muito igual. Ok. Só tem mais um Então, motor à por exemplo, frente. rodas. Os pneus, é capaz, eu não sei quanto é que custa um pneu de um Tesla do Normal, Standard Range, pois. o 218 ou 219. O meu é 120. Pois. Pronto. E os pneus que ele calça de fábrica, que são os Michelin, os Pilot Sport 4S, acho que são esses, são à volta de 250 euros cada um. Coisinha Percebes? pouca. E a gente gasta pneu, como tu sabes, Sim, exatamente. como se não houvesse E amanhã. não se pode poupar nos pneus, esse é que é o problema. Exatamente. Porque não andamos muito na rua e Exatamente. acontece alguma coisa e já fomos à vida. Ok, boa. Eu acho que agora... Então vamos falar mais dos carros elétricos em relação à tua opinião, porque é isso que eu quero. Eu trouxe-te porque eu sei que tu percebes um pouco. Eu queria que tu enquadrasses dentro daquilo que tu achas. Vale a pena comprar um carro elétrico hoje em dia ainda? E se vale a pena, que tipo de carro é que tu aconselharias? Depende. Depende, obviamente, do orçamento. Mas tenta enquadrar assim de um modo geral. Achas que vale a pena transicionar em qualquer momento? Neste momento que tu vês o nosso setor ou não? Se for para o nosso setor, sim. Sem Achas que dúvida. sim? É sem dúvida É o carro elétrico. Ok. ok? Se for para nível pessoal, depende do número de quilómetros que fazes. Tal e qual como no passado nós tínhamos aquela cena que temos a gasolina ou gasóleo, qual é que vamos comprar? Vai depender Sim. do número de quilómetros. Agora tens gasolina, gasóleo, híbridos, Híbridos. elétricos e GPL. Sim. Tens que ver qual é que compensa mais. O que é que vale a pena? Ok. Agora, se fores um tipo que não tem problemas de dinheiro e queres a última tecnologia e és um geek da tecnologia, como eu gosto muito de tecnologia, pá, se calhar vais para um carro elétrico, não é? Ok, Há mas muita então- gente que compra por mas isso. eu estou um motorista normal. Por exemplo, um motorista normal que tem um carrinho, começa a trabalhar, tem o carrinho dele, começa a trabalhar. E agora está a juntar ali para dar o primeiro passo para o carro elétrico. O que é que tu vês no cenário atual? Achas que vale mais a pena ir para um carro mais barato e se calhar fazer categorias mais fracas? Achas que não? Porque, de certa maneira, nós temos, na minha concepção, temos aqui 3 camadas.
nos carros elétricos. Temos os carros de introdução, Sim. que este acaba por quase entrar dentro desse. Este o meu carro é o Peugeot 2008, que era o teu, era um carro de introdução, um carro elétrico, era o 208. Temos os intermédios, que são os Kia Niros, são carros que os Atto 3, são carros que já fazem comfort, já têm um bocadinho mais de autonomia e tal. E depois temos os carros mais topo de gama, que já entra o Tesla, já entram outros carros que já fazem black e não sei o quê. O que é que tu vês hoje em dia, estando na rua todos os dias, vendo como é que estão as coisas, a perspectiva do que tu vês? Achas que transiciona para carro elétrico e vai já para este? Ou não vais se não for para este? Ou não? Depende, como tu disseste ainda há bocadinho e bem, depende muito do teu orçamento e daquilo que tu tens capacidade para ou pagar a pronto ou para contrair crédito. Porque não te vais empenhar e vais comprar um Tesla que custa 30 mil euros ou que agora já os consegues encontrar em segunda mão por 20 mil, se tu não sabes se é isto que tu queres fazer para a tua vida. Percebes? Às vezes mais vale começares com o carro. Aliás, e depois há outra questão também, que é a questão dos carregamentos, não é? Sim. Pois. Se calhar mais vale comprares um carro mais barato, para saber se gostas de trabalhar com carro elétrico. Então, tu não aconselharias, por exemplo, alugar, para experimentar? Podes alugar para experimentar, sim, ou podes trabalhar à comissão. Tipo, experimentar, tipo, olha, eu quero comprar um Tesla, vou alugar um Tesla para ver o quê? Ou eu quero comprar este, Tens que experimentar, porque eu sei, por experiência própria e por muitos clientes... Pois, porque tu, por exemplo, se tivesses, se calhar, experimentado, tinhas sabido logo que se calhar era querias ir para o Tesla. Estás a perceber? Pois. É conveniente sempre fazer experimentar o carro. Experimentar, né? Que é para sabermos como é que ele vai na prática. Exatamente. E mesmo a nível de condução, não estamos a falar só ao nível de trabalho, mas a nível de condução, muita gente não gosta da condução do Tesla. Sim. Muita gente não gosta do aspecto por exemplo, do Tesla. Eu não gosto do Model 3, porque acho muito baixo. Exatamente. Eu sou alto e tal, e prefiro o Y. Exatamente. O carro, para mim, é o carro ideal para trabalhar. Prefiro. É o Model Y. Não tens eu, por exemplo, se fosse comprar, não compraria o 3, a não ser que fosse assim um bom negócio. Claro. Pronto, mas a minha opinião é um bocado igual à tua, que é, e podemos também tocar nisso, tu achas que o Tesla é o carro, TVDE, ou é o carro no geral, no mundo, do elétrico não há nada a bater? Isso é muito discutível. É assim, ou para achas mim... que é gosto pessoal? Para mim, isto pode ser um bocado tendencioso e aquilo que se chama o fanboy, que é só vejo isto à frente. E não vejo só isto à frente, eu vejo excelentes carros e já experimentei outros carros. E há muitos carros bons, mas só que não entram no nosso mercado, esse é que é o grande problema. Exatamente. Para mim, para o nosso serviço, para aquilo que nós fazemos, eu acho que sinceramente o carro ideal é o Tesla, o Model Y. Ok. É uma boa, e tu agora já tens um modelo novo do Y, o Standard, já mais económico, ao preço do Model 3, praticamente. Sim. Não tem tanto equipamento, mas já faz aquilo que nós precisamos. Já desempenha a função necessária. Exatamente. E tens toda depois a infraestrutura e todas as vantagens, se assim quiser chamar, que a Tesla te oferece enquanto proprietário de um Tesla. Estás a perceber? Mas tens outras opções, tens muito boas outras opções para fazer TVDE. Tens é que ver que, por exemplo, tu num Tesla... negócio, né? Que tipo de negócio também vais fazer e tal? Exatamente. Que até que vai sair? Exatamente. Equacionar a questão das revisões, que o Tesla não tem. Podes fazer revisões preventivas, mas não tens um plano de manutenção. Exato, não é obrigatório. Não é obrigatório, percebes? É conveniente fazeres, por exemplo, a troca do óleo das caixas redutoras, é conveniente veres como é que está. Ele próprio avisa. Ele avisa, né? Avisa-te o circuito de climatização das baterias, que também é muito importante estar ok, dia, exatamente. Mas não és obrigado a fazer isso. Certo. O meu vai fazer 200 mil quilómetros e foi à Tesla uma vez. E está a andar, vamos embora. Exatamente. Também tem a questão da... Ou seja, quando nós estamos a falar de um carro para trabalhar, estas coisas têm que entrar nos custos que nós vamos ter. Então, exatamente, às vezes, gastar um pouco mais num carro, por exemplo, como o Tesla, pode querer dizer, olha, gastas aqui um bocado mais, mas a tua cabeça vai estar mais salvaguarda. Claro, sim, nunca nada é 100%, pode acontecer sempre alguma coisa, obviamente, mas, por teoria, acaba por ser um carro mais económico. Ok, sim. Então, e em termos de... Ok, estamos a falar da pessoa que quer transicionar para um carro elétrico. Tu achas que vale a pena comprar um carro elétrico se a pessoa não tiver onde carregar?
Se a pessoa tiver que carregar na rua, Continua a valer. achas que continua Sim, a valer? sim, sem dúvida nenhuma. Então, Eu carreguei durante muito tempo na rua. E a questão da deteriorização da bateria? Como é que tu enquadras isto para um carro que trabalha como o nosso? A questão é mesmo essa, e é isto que a gente tem que ver. A gente não compra um carro, a gente compra uma ferramenta de trabalho. E enquanto as pessoas não mudarem, no meu ponto de vista, atenção, Certo, isto vale o que certo. vale. Enquanto as pessoas não mudarem essa forma de pensar e de olhar para o carro, isto é a minha ferramenta de trabalho, como tal eu tenho que ser precavido e ter consciência que ele vai precisar de manutenção, Certo. nós não vamos passar disso. Okay? Exato. Pronto. É aquela pessoa que compra o carro, mas tem medo de andar com ele. Exatamente, anda com ele ao colo e anda Sim. sempre devagarinho. Não, eu faço uma condução normalíssima com este carro. Não, mas não tem medo de andar com o carro, né? Tipo, o carro é para Exatamente. fazer quilómetros, é para isso que eu o comprei. Exatamente, essa é que é a Exatamente. questão. Pronto. O carregar o carro na rua, em carregamentos rápidos até 50 kW, vai depender um bocadinho do carro, mas é um mito muito grande que existe à volta do carregamento rápido que danifica as baterias. Porque isso também vai depender da forma como tu carregas. Se estás constantemente a carregar em carregamento rápido, que é um erro, até aos 100%... Sim, eles não são feitos para ser carregados assim. Exatamente. Mas se estiveres a carregar, como eu vejo na altura que carregava na rua, que felizmente já comecei a carregar outra vez numa garagem, se estás a carregar o carro na rua até aos 100%, claro que vais estragar a bateria mais rapidamente. Ok. Porque a bateria continua a estar aquecida, porque está a receber aquela carga, se bem que desacelera muito, mas ela está constantemente a sofrer, Sim. porque está a levar com os 50 kW, ou querer levar com os 50 kW. Ela é que já não consegue. Pronto. E então... E há histórias e há relatos já de Teslas com 300, 400, 500, 600 mil quilómetros com baterias e motores de origem. Percebes? É carregarem na rua. Sempre. Sempre. E toca andar. Exatamente. E tu tens outros. Tens Kias também com... Sim, o com Kia mesmo... também é Exatamente. uma marca que a malta gosta muito. O Peugeot, e eu na altura comprei o Peugeot, eu inscrevi-me no grupo de entusiastas do 208 no Facebook. Ok? Para ver o que é que aquela malta... E como é óbvio, há lá muitos TV10. Ok. E começou, estava-se tudo a queixar do mesmo. Carros com 150, 160, 170 mil quilómetros, Já já não só tem com quase. 250 quilómetros de autonomia. Isso é o que eu sinto neste carro. Este carro, quando eu estava a carregar na rua, quase todos os dias perdia tipo 1 km de autonomia. Quase todos os dias. Ao volta e meia. Porquê? Porque é aquilo que temos que enquadrar, que é o carro vai ter que levar pelo menos umas 2 cargas por dia. Vai levar uma carga para trabalhar e uma carga para conseguir acabar o trabalho. Exatamente. Ou seja, ele acaba por levar uma carga durante quando acabamos o serviço, enchemos o carro, e uma durante o dia. Pronto, depois também depende do tipo de trabalho e como é que trabalhamos. Exatamente. Mas, pelo menos para mim, era assim que ele funcionava. Ou seja, eu começava o dia com o carro carregado e a meio do dia, para depois, na eventualidade de me aparecer uma viagem um pouco maior, eu não ficar agarrado, eu dava mais uma carga. Exatamente. Pá, é muita carga para o carro. É. Eu, quando comecei a carregar este carro em casa, o carro não perde autonomia. Eu carrego o carro nunca me perdeu autonomia desde que eu estou a carregar em casa. Então essa qualidade da bateria, a Sim. qualidade de vida que a Sim. bateria vai ter durante mais tempo é maior. Isso tem diferença de carro para carro? Tem, porque tem a ver com, principalmente, a tecnologia que é utilizada para fazer a climatização das baterias. Então elas não são todas iguais. Isso aí não é tudo igual. Basicamente, elas são praticamente todas iguais, porque elas são fabricadas praticamente pelos mesmos. Estás a Vai ver? tudo ao mesmo. LG, Panasonic, a Cattle e outras, a BYD e outras que tais, Sim. estás a perceber? O tipo de bateria que existe é toda muito semelhante. Tens as LFP, tens as NMA, ou acho que é NMA que se diz agora, estou aqui um bocado esquecido. Percebes? Mas elas são todas muito semelhantes. E eu acho que o principal fator é o tipo de climatização que é feita à bateria. O que é que eu te quero dizer Ok. com isto? Então achas que é uma coisa que se tem que procurar quando se vai comprar um carro? Olha, que tipo de climatização é que isto tem? No meu ponto de vista, porque É o mais importante? é para o carro se preparar, percebes? Tu hoje em dia, grande parte dos carros, tu já consegues preparar, se assim quiseres, o carro para receber uma carga rápida. Ok. E eu sei disso porque conheço outras pessoas que têm outros carros Outros que não modelos. Tesla e conseguem fazer essa climatização. O Tesla faz isso. Automático. Automático. Vou para ali e eu, pumba. Começa logo a Ok. climatizar, percebes? O Peugeot, eu só sentia
O meu não faz, este não faz. Pronto, e o meu, o 208, ele fazia a climatização, mas só quando estava a levar com os 50 kW. Quando já estava... E tu sentia, não sei se neste sentes, mas no meu eu sentia o chão a vibrar. Sim, sim. E ele também liga às ventoinhas e parece que está aquilo... Exatamente. Está Pronto. aqui uma loucura. Eu acho que é essa parte que às vezes não se fala muito, mas que no meu ponto de vista acho que é muito importante. Porque vamos lá ver uma coisa, o meu carro é de 2019. Ok. O meu carro vai fazer 200 mil km. Agora. Okay. Agora, está farto de levar com cargas rápidas. Sempre a andar. Sempre a andar. Não para. E ele, quando novo, em 2019, marcava 460 e tal. Eu, quando o fui buscar em julho de 2024, ele tinha 83 mil km e marcava 420 e qualquer coisa quilómetros. Já tinha perdido alguma coisa. Já tinha perdido alguma coisa. Ele, neste momento, carregado a 100%, marca 416. Não perdeu quase nada. Não perdeu quase nada. E passou desde 2024 até outubro de 2025, todos os dias, pelo menos uma carga a 50 kW. Estás a perceber? Quando não levava mais rápido. Pois. Não é? Porque às vezes há aquela cena, tu estás a meio de um dia de trabalho e tens os carregadores todos ocupados. Vai ter que ser aqui mesmo porque... E leva de 120 ou de 180 ou o que for. Mas o carro também, isso também é importante entendermos. Por exemplo, o meu carro, ele só aguenta 70 km por hora, não aguenta mais. Portanto, eu posso ir a 200 que ele não leva. Chega ali e limita. O Tesla já não. Sim. Alguns carros já não. Não, o Tesla não é o único, mas o Tesla já não... Já leva mais. Já leva mais. O do Fábio também acho que leva mais, o Kia EV6. Sim. E ele prepara, e ele tem uma coisa boa também, que o teu também deve ter, que é, quando ele chega ali a uma certa temperatura, o do Fábio, quando chega ali, ele está a dar, por exemplo, a 100. Sim. Chega ali uma certa coisa, a temperatura do coisa, ele vai diminuindo a potência que ele leva para voltar a normalizar ali Sim. O teu não precisa. Não, ele faz isso. Eu, por exemplo, se eu chegar a um carregador de 120 e o ligar, ele ali os primeiros 2-3 minutos, se eu não o preparasse, eu chego lá, ele está ali a carregar 50, 60, mas rapidamente começa a subir e vai aos 120. Mas não se mantém nos 120 durante muito tempo. Ele mantém-se nos 120 e depois começa a baixar e quando chega aos 80 então começa mesmo a reduzir. Exatamente. Sim. Ok. Então acho que de carros elétricos acho que enquadramos mais tudo. Acho que era as baterias. Ok, então temos de ter cuidado com a climatização da bateria. Sim. Ainda vale a pena transicionar para um carro elétrico hoje em dia. Sem dúvida. Agora ok, o Tesla, de certa maneira, é dos poucos carros, ou do único carro que não tem manutenções. Que eu saiba. Eu também, o que eu saiba, acho que é isso. Atenção. Mas se alguém souber de alguma coisa, deixem nos comentários, é mesmo assim. Agora, eu gostava de, obviamente, eu sou motorista, as pessoas que me acompanham, a maior parte são motoristas, tu és motorista, eu queria que, de certa forma, se tu quiseres, desses a tua opinião sobre como é que tu vês o nosso setor agora. O que é que tu vês assim de uma forma geral? O que é que tu perspectivas para o futuro? O que é que te estás a precaver? O que é que não te estás a precaver? Estás tranquilo? É assim. As pessoas têm que estar tranquilas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma grande parte que existe neste momento é a falta de tranquilidade das pessoas e não se saberem, isto é a minha opinião, sim. Não se saberem adaptar. Nós sabemos que as tarifas estão baixas. Sem dúvida nenhuma as tarifas estão baixas. Mas nós temos que trabalhar. Nós temos que ir à procura daquilo que nos ajuda exatamente, e a chegar ao nosso objetivo diário. Claro que, obviamente, o meu objetivo é um, o teu é outro. Certo. Quem está a ver há de ser outro. Exatamente. Estás a perceber? Pronto. São situações diferentes e enquadramentos diferentes. Exatamente. E nós temos que ter isso em atenção. Qual é que é a nossa realidade? E por isso mesmo devemos ir à procura daquilo que nos ajuda a chegar ao objetivo. Okay. Claro está que todos nós, e isto acho que é geral, acho que ninguém diz que é obviamente que eu quero que as tarifas sejam melhor para eu poder chegar ao meu objetivo o mais rapidamente possível. Claro. Não é? Nós queremos que o setor esteja melhor. Óbvio. É preciso que o setor esteja melhor. Sim. Sem dúvida nenhuma. Mas eu não vou ficar refém disso. Okay. Eu não vou ficar à espera que o setor melhore para eu ser melhor. Não, eu é que tenho que ver, ok, o setor está complicado. Eu não vou dizer que o setor está mau. Para mim o setor está complicado. Por diversos motivos.
Mas eu vou à procura e vou adaptar-me à situação atual. E eu dou-te um exemplo e falo rapidamente. O que é que eu fiz? Eu era aquele que, quando pegava no carro, a primeira coisa que eu queria fazer era arranjar uma viagem para ir para o meio de Lisboa. Ok. E agora já não faço isso. Adaptei-me. Ok. O que é que eu faço? Eu dou o exemplo de sexta-feira porque é o que tenho mais... Mais agora recente. Exatamente. Eu na sexta-feira andei na Zambuja. Tranquilo. Percebes? Sem problema. Fui daqui para a Zambuja, daqui para Vila Franca, de Vila Franca voltei para aqui, daqui fui para outra vez para Vila Franca, de Vila Franca fui para o Carregado, percebes? Ali. Andei ali. E tu dizes-me assim, mas isso é uma zona complicada. É uma zona complicada, de facto. Porque é um dormitório, é onde as pessoas vão dormir. Zona industrial também. Exatamente. À meia da manhã já não tens aquela viagem que te paga bem por tempo ou por quilómetro. Certo. Então o que é que eu faço? Mas lá está, isto sou eu, não significa que é um correto. É para mim, para a minha realidade. O que é que eu faço? Vou arranjar a viagem que possa satisfazer só um dos critérios, um bom preço por quilómetro ou um bom preço por hora. Ok? E depois vou tentar arranjar uma viagem que equilibre. Faça ao contrário. Exatamente, que equilibre isso. E o que é que aconteceu? Eu cheguei à hora do almoço, estava parado no Carregado. Ok. Hora do almoço Carregado, não se passa nada a não ser caminhões na estrada. Exatamente. É uma zona mais industrial, para quem não conhece. Uma zona mais industrial. Tem casas, mas é pouco. É muito industrial. Sim. Tu tens ali as principais bases, né? Tens a Luís Simões, tens a Prima Frio, e outras que tais. Estão a trabalhar, portanto, até às 4 e tal, que é quando a malta começa a sair, não há nada a passar. Há caminhões. Assim que me tocou uma viagem para Santiria, da Azóia, eu agarrei nela. E vou-me embora. Agora, estava a pagar bem por tempo? Estava. Estava a pagar bem por quilómetro? Não. Mas não estava. Sair. Mas pagou uma portagem para voltar para Lisboa. Então eu pergunto a coisa de maneira diferente. Tu achas que a experiência ela prevalece ainda ou não? Sim. Porque sim. Eu sou da opinião que não existe setor mau. Eu acho que existe um motorista que é mau. E eu digo isto, não digo isto de uma maneira negativa, eu digo isto de uma maneira positiva, que é, muitas vezes, portanto, eu agora andei a fazer a brincadeira da autoaceitação e volta e meia faço estas cenas, tipo assim, sou um bocado parvo, que é assim, isto está fraco, está difícil, e ele pima, ele arranja mais uma maneira de dificultar as coisas. Mas eu faço isto, principalmente para mostrar às pessoas que há várias maneiras de fazer estrogonofe. Exatamente. Exatamente. Há várias maneiras de fazer estrogonofe. E há pessoas que gostam de fazer estrogonofe de uma maneira, e a avózinha faz de uma outra forma, e o pai faz de outra, e o avô faz de outra. E no fim é tudo estrogonofe. Exatamente. E eu gostava de entender, se tu tens alguma... Se tu pensas da mesma maneira, se tu achas que o motorista que entra agora, ele cobra-se muito porque não bate os mesmos objetivos da mesma maneira, e que achas que ele com o tempo ele vai desenvolvendo e vai entendendo que ele vai desenvolvendo a sua própria maneira de trabalhar, ou não? Ou Sim. Tu achas que é diferente? Não, é mesmo isso. Eu acho que nós, quanto mais trabalharmos, não é fazer mais horas, é quanto mais tempo tivermos na atividade. Sim, quanto mais experiência vamos adquirindo. Exatamente, mais vamos conseguir encontrar a nossa forma de trabalhar. Que não é certa nem é errada, é a nossa. É a nossa. E é que funciona. Exatamente. Eu acho que aí é que é o principal, é encontrarmos a maneira que funciona para mim. Pronto. Que pode não ser a mesma que para ti. Exatamente. E está tudo bem com isso. Estávamos a falar, isto ficámos sem bateria, eu tive que trocar aqui um bocado a coisa. Estávamos a falar da experiência do motorista. Sim. E tu continuas a achar... Porque é assim, de certa maneira, o que é que eu às vezes digo às pessoas? É que estamos num mercado que já tem muitos anos. Sim. Então é normal que as coisas elas tenham mudado muito. Sim. Eu quando comecei a trabalhar, para o pessoal ter um bocado da noção, eu começava a trabalhar às 7 da manhã e ao meio-dia tinha 150 euros. Sim. Jamais agora vais conseguir fazer isso. Já não consegues mais. Porquê? Porque as viagens eram outras, o cliente era outro, o mercado era outro, só havia Uber, nem sequer havia Bolt, nem sequer havia mais nada. E era aqui, a pessoa entrava no carro e tinha aguinha e a pessoa ia lá, andando a carro, era uma loucura diferente. Porquê? Porque não havia o mesmo tipo de carros, era outro tipo de serviço, era uma coisa nova. E isto foi-se perdendo. A pessoa cada vez pede mais, a pessoa cada vez está mais habituada a este tipo de serviço, deixou de ser uma novidade, há mais competição
E, tendo havendo mais competição, nós temos que ser melhores, e não ao contrário. Sim. Né? Temos que ser melhores e temos que ser diferentes. Sim. E temos que arranjar uma maneira de conseguirmos fazer as coisas. Por isso é que eu acho que este setor tem uma coisa muito boa, que é, tu gostas de trabalhar de uma certa forma, de um certo horário, de um certo carro. E eu tenho outro carro, outro horário, outra maneira de trabalhar. Exatamente. E há o outro. Por exemplo, nós conhecemos alguns que trabalham só de noite, gostam de trabalhar de noite. Exatamente. Pá, eu trabalho de noite e é de noite e tá tudo funciona certo com super isso. bem para mim, para a minha rotina, porque gosto de estar com o meu filho, não sei do quê, e está tudo ok. Exatamente. Pá, e eu acho que acaba por ser por aí. A pessoa tem experiência, a experiência ela vai prevalecer. Por isso é que eu acho importante, às vezes, o trabalho que nós fazemos, que é, nós trazemos a nossa experiência, desmistificamos essa experiência e passamos para as pessoas. Ou seja, Sim. eu Sim. tenho uma experiência daquilo que eu acho que é a minha, e cada um vai se enquadrar. Por isso é que eu digo, há pessoas que gostam do meu estilo de trabalho e querem perceber como é que eu faço, e há pessoas que, por exemplo, que preferem o estilo de trabalho de trabalhar à noite. Sim. E então já não é o meu. E têm de procurar alguém que lhes possa dar uma coisa. Então acho muito importante o facto desta vertente da experiência. Acho que é das coisas mais importantes que nós dúvida. temos, porque acho que é o que vai enquadrar. Então, mas e o que é que tu achas em relação, sem entrarmos muito, porque eu acho que isso é um assunto que eu acho que cada um tem direito à sua opinião, porque acho que acaba por trazer depois muita... É o assunto do momento. Sim. A malta quer destrinchar as coisas de uma maneira negativa, na minha opinião. Mas o que é que tu achas que o que é que tu vês para o futuro? Sem te perguntar o que é que tu achas que se deve fazer, porque eu acho que isso... Entramos para a política, e a política... Sim. A gente sabe que, de certa maneira, precisamos de uma revisão da lei. Pronto. Sim, sem dúvida. O que é que ela precisa... cada um tem a sua opinião. Mas eu gostava de saber o que é que tu achas em relação ao futuro. Ao futuro da profissão. Sim, o que é que tu achas o que é que tu esperas que aconteça? Achas que vai melhorar? Achas que não vai melhorar? Achas que vai piorar antes de melhorar? Que é o que eu costumo dizer. Isto é mais ou menos como um doente, não é? O nosso setor está até certo ponto doente, e o Sim. doente vai piorar antes de melhorar. Exatamente. E sinceramente o que eu vejo é mesmo o setor piorar ainda um bocadinho mais, Sim. percebes? Até começar a melhorar. Porque as coisas não... Ok, a lei tem que ser revista, certo? A lei vai ser revista, mas não entra logo. Sim. Percebes? E provavelmente vai haver coisas que vão ser precisas ser revistas. Exatamente. O revisto não vai ser o que nós queremos, é o que eles acharem que se deve fazer, é mesmo assim. Exatamente. E então o que é que eu vejo? Ok, vão acontecer coisas e vão ser revistas coisas que nós todos queremos que aconteçam. Pá, De uma regra geral. Exatamente. Mas até que isso seja implementado e até que se comece a notar no mercado, vai demorar tempo. Portanto, isto vai continuar, no meu ponto de vista, a piorar. O que é que vai prevalecer? Mais uma vez, e como tu dizes, e bem, é a experiência. Da adaptação, né? Da adaptação. É a gente conseguir, ok, isto está desta forma. Como é que eu... Tenho duas hipóteses. Ou me vou ficar a chorar no meu canto, a dizer que isto é mau e tudo Sim. mais, ou o que é que... Pá, arregaçar as mangas e vamos para a frente e vamos arranjar aqui maneira de... De dar uma volta. Exatamente. Eu tenho que conseguir fazer o meu objetivo. Não estou a dizer que vais andar aí a enganar as... Não tem nada a ver com isso. É, ok, eu tenho estas responsabilidades, eu tenho este objetivo para fazer diariamente, para conseguir fazer frente às responsabilidades que tenho mensalmente. Certo. O que é que eu preciso de faturar, o que é que eu preciso de fazer, o que é que eu preciso de mudar na minha estratégia de faturação para conseguir lá chegar. Tu achas que o motorista que não tem metas, ele anda um bocado perdido? Ou seja, eu acho que a malta, por exemplo, vai muito na meta dos outros. Sim. Tipo assim, o outro está a fazer 150, eu preciso fazer 150. Sim, mas às vezes sim. ele não precisa de fazer 150. Não, é isso. Eu acho que Ele às vezes até precisa de fazer mais. esse era o meu problema. Às vezes ele até precisa de fazer mais, porque às vezes ele trabalha menos. Ou seja, ele trabalha 5 dias em vez de trabalhar 6 ou 7 como o outro. E o outro se calhar precisa fazer 150 porque trabalha 6, e ele se calhar às vezes precisa de fazer mais. Tu achas que falta um bocado a pessoa ter sem dúvida algo para ir atrás? Eu acho que as pessoas, neste momento, tu tocaste aí numa coisa que eu acho que é muito importante, que é as pessoas vão muito atrás do objetivo do outro. Exato, o que vem, né? É exatamente. E aquele gajo está a fazer. Faz 150 ou 200 euros por E dia. eu preciso também de fazer. Eu preciso também fazer. Senão estou para trás. Exatamente. Não. O que é que tu precisas de fazer? Porque este foi o exercício que eu fiz
Porque eu tinha muito essa cena de eu ia atrás daquilo que eu via a malta a fazer, né? Sim, sim, Pronto. claro. É normal, ok? É mesmo, é mesmo. Eu também fui assim, atenção, eu também fui uma pessoa, eu dou o meu exemplo. Eu sei que ele agora está um bocado impopular, mas na altura o Uber Carioca era dos poucos que fazia conteúdo. Sim, E sim. eu ia atrás muito daquele conteúdo, Isso. porque o conteúdo dele era faturação, não havia isso. mais nada. E eu competia com o gajo, epá, É isso. quanto é que ele faz? Eu tenho que fazer mais. Mas porquê? Porque naquela altura o meu enquadramento era completamente diferente do que é hoje em dia. Ou seja, Exatamente. naquela altura eu trabalhava de aluguer, eu precisava de motivação para trabalhar e tinha uma pessoa que eu pudesse ir atrás. Pá, e muitas vezes batia, e ele sabe Sim. disso, que eu já falei com ele pessoalmente. Pessoalmente não, já falei com ele sobre isso. E então tu achas que é importante a pessoa ter um objetivo? E como é que a pessoa ela estabelece esse objetivo na tua concepção? O que é que tu fizeste para ti? O que é que eu fiz foi, eu fiz mesmo esse exercício, que eu sentei-me, eu tenho uma folhinha de Excel feita por mim, porque lá está com o tipo das tecnologias e das Sim, eu também informáticas. tenho. Eu tenho Excels para tudo, para ser verdade. A questão é Eu mesmo acho que às essa. vezes tenho demasiados Excels. Nunca tens, porque eu Nunca acho é que demais. nunca é demais tu seres Tu conseguiste organizado. quantificar e olhar o que é que, o que é que tens. Exatamente. O facto de tu seres organizado nesse ponto é meio caminho andado para o sucesso. É verdade. Ok? No meu ponto de vista. Quem é displicente com o dinheiro nunca o vai ter. É muito assim. É Mas é mesmo que é isso. mesmo muito assim. Tipo, tu não saberes para onde é que está a ir o quê e o que é que está a entrar, às vezes pode ser a maior diferença Exatamente. de tudo, não é? Então o que é que eu fiz? Agarrei nas minhas contas bancárias, na pessoal e na da empresa, Certo. e fui ver. São estas as responsabilidades todas que eu tenho fixas mensalmente. Prestação do carro, seguros, pensão de alimentos, tudo. Tudo. Entrou Contas de tudo. casa, tudo. Tudo, Ok. entrou tudo. Quanto é que eu preciso? Quanto é que eu gasto? Quanto é que eu gasto mensalmente? X. Então eu tenho que fazer esse X. O que é que eu preciso de faturar diariamente para fazer esse X? O mínimo. O mínimo. Ok. Então é este o valor. Este Ok? é o valor mínimo. Este para é o poder valor sobreviver. mínimo. Para eu poder sobreviver e pagar as contas. Mas eu quero ir viajar com o miúdo, eu quero ir jantar fora com ele, eu quero ir beber uma cerveja com os Lazer. amigos. Então se calhar tenho que faturar mais um bocadinho. Quanto mais? Vou estabelecer um valor. Aí se calhar estabeleço um valor, mas já não é aquela coisa de tem que ser aquilo. Ok. Eu tenho é que chegar àquele objetivo para Valor eu, mínimo. o valor mínimo para eu pagar as despesas. Ok. Mas não, como é que eu tenho de explicar isto? Não tem, eu estabeleço um mínimo diário, é um valor, mas eu não vou atrás desse valor. Ou Ok. seja, se há um dia que corre menos bem, amanhã vai correr melhor. Ok. Estás a perceber? O final da semana é que tem que dar aquele valor. Tu vais mais à semana ou vais Vou mais ao mês? Vou mais à semana. Vais mais à semana. Vou mais à semana, que é para depois conseguir. Porque se eu meter o objetivo ao mês. Tenho um objetivo mensal. Claro. Não é? As contas normalmente são mensalmente. Exatamente, eu tenho um objetivo mensal, mas eu vou esmiuçando a coisa à semana e depois ao dia. Ok. Estás a perceber? Portanto, eu tenho que fazer um determinado valor ao dia, não consigo, mas ao final da semana Ele dá tem que isso. fechar. Ele tem que fechar. Se não fechar, tem que fechar ao final do mês. Ok. Então tu depois arranjas uma maneira de ir buscar esse valor de alguma forma. Exatamente. Trabalhando um bocadinho mais aqui, ou indo num dia que não era para tu ires, ou uma tarde que não estava planeada. O que é que aconteceu? Dou-te o exemplo desta minha semana. Eu tinha um valor para a semana. Certo. Na quarta-feira, a mãe do Duarte ligou-me, estava eu no carregado, lá está, Lá não sei aonde. lá perdido no meio de lá dos armazéns todos, telefonou-me, o meu tem que ir ao hospital. E eu Ok. parei de trabalhar e fui direito à casa deles, levei-os, fui ao hospital com eles. Amanhã perdeu-se. Foi. Exames e testes e coisas e tal, não sei o tal. que mais, bem, perdeu-se. Só comecei a trabalhar à tarde. Quinta-feira, deixei, o carro fechou-se com tudo lá dentro. Chave do carro, Ok. chave da garagem, tudo. Não conseguia abrir o carro. Tive que ir a casa a pé, voltar para a garagem, a pé, Tinhas foi a outra chave. para ir buscar a segunda chave. Portanto, foi 1 hora e qualquer coisa perdi de Falaram para trabalho. ficar de lá as chaves de casa. Não, tinha os meus pais em casa. porque Ok, pronto, por causa ok. Eu estou a morar com os meus pais desde o divórcio. Portanto, o que é que significa? Significa que, ok, Perdeste ali mais não sei quanto. perdi mais não sei quanto, já não consegui fechar a conta Como deve ser. como deve ser. O que significa que tive que ir fazer dentro da legalidade, tive que fazer mais umas horinhas ontem à tarde. Certo. Consegui fechar a conta. E mais do que a conta. Pronto. Está feito. Ou seja, eu acho que isso também vem com a experiência. Ou seja, tu vais ficando mais à vontade para quando não te corre bem. Sim.
Pronto. Mas tu achas que isso vem da experiência só ou vem também do enquadramento que estás hoje em dia? Ou seja, se tu achas que se tivesses, por exemplo... Porque há muitas pessoas que alegam que o setor está como está porque há pessoas que não conseguem pagar as contas. Ou seja, tu alugas um carro, tu tens a despesa do carro e se não conseguires faturar, ou tu achas que a premissa é a mesma? Tu achas que, por exemplo, se estivesse a alugar um carro, tu achas que farias as coisas da mesma maneira? Ou achas que não? Achas que te sentirias mais estressado para pagar as contas? Por exemplo, ou seja, eu saí para trabalhar segunda-feira e não faturei. Pá, mas tenho que faturar porque eu tenho que pagar o aluguer. Eu já estive nesta situação e não trabalhava desta forma. Trabalhava da mesma forma, que é, pá, não consegui hoje, vamos amanhã. Sim. E não consegui, pá, olha, querida, não vai dar para ir no sábado e eu vou ter que trabalhar. Sim. E é um bocado isto assim. Mas tu achas que isto é uma habilidade que tu vais desenvolvendo com o tempo? Sem dúvida. Ou tem a ver com o enquadramento? Ou não, os dois? É uma habilidade que tu vais desenvolvendo com o tempo. Tu vais conseguindo-te a perceber que... não é o dois, não é? Exatamente. É o bolo no geral. Porque não é um sprint, é uma maratona, Exatamente. percebes? Tu tens que... Exatamente. Quando as pessoas se focam no sprint, quem é velocista no atletismo não vai fazer maratona. Não. E ao contrário é a mesma coisa. E ao contrário é a mesma coisa, né? Até porque os músculos desenvolvem de maneira diferente, o coração e desenvolve principalmente de aqui. Exatamente. E era onde eu ia chegar. Tudo não dá. Quando tu tens aquela mentalidade, epá, eu sou uma pessoa que acredito muito nessas coisas. Quando tu tens aquela mentalidade que tens que ir atrás do dinheiro, o dinheiro foge-te da mão. Ok. Percebes? Okay. Então eu encaro as coisas, mas atenção que isto é muito recente. Sim. Isto não é uma coisa que eu já faço isto desde que comecei a trabalhar no TVD. Não, isto é uma coisa muito recente. Eu comecei a pensar, não, espera aí, pá. Primeira coisa, se os outros conseguem, eu também vou conseguir. Eles não são nem mais nem menos que eu. Agora, eles trabalham de uma forma. Exato. E eu tenho que ver como é que eu trabalho. Porque eu começo num determinado sítio, a um determinado horário. E a minha cena, lá está, era querer ir logo para Lisboa. Erro crasso, porque tu vais para dentro de Lisboa, à hora de ponta, estás preso. Isto estamos a falar no horário que tu começas a trabalhar. Exatamente. Por exemplo, eu não. Eu normalmente já é ao contrário, porque eu como começo mais tarde, o meu principal objetivo é sair dali. Pois. Ir para Lisboa. Porquê? Porque já não estamos na hora de ponta. Exatamente. E eu quero sair dali porque ali não vai tocar a viagem. Então, normalmente a minha primeira viagem é estupidamente mal paga. Eu estou sempre a dizer isto e é verdade. Mas é para me colocar no meio de Lisboa, para eu começar a trabalhar, porque eu começo num horário mais tarde, tu começas às 7 e eu já começo às 9. Mas é aquela 9, né? 9, sai do carro, vai dar uma voltinha, são 9h15, a primeira viagem normalmente é 9h20, 9h30. Essa hora normalmente já não há tanto trânsito para ir para Lisboa. Então, é enquadramento, é não comparar e é a experiência que ela vem trazer. Epá, eu dou o meu parecer nisto. Epá, é assim... Eu acho que é muito importante ter objetivos. Sim. Mas eu acho que o enquadramento de hoje em dia é que estes objetivos eles têm que ser bem flexíveis. Ou seja, nós temos um objetivo, eu quero fazer 1000 euros por semana. Completamente alcançável, ok? Agora, primeiro, temos que ser flexíveis. Quando eu digo que temos que ser flexíveis vai haver dias, e nós estamos numa época que estamos a gravar isto em janeiro, e é uma época que é fraca. E vai haver dias que é mesmo fraco, é difícil. Vai haver dias que parece um dia normal e vai haver um dia que a gente sai para a rua e não toca. Então, esta meta tem que ser flexível. Porquê que ela tem que ser flexível? Porque é o que eu costumo dizer. Eu acho que nestas alturas é importante cumprir um horário. Eu funciono muito assim. Sim. E cada vez funciono mais assim. Que é, Américo, como é que está a tua vida? Que dias é que tu podes trabalhar, quando é que tu podes performar, o que é que... coisa. Ok, e então eu tenho das 9 da manhã às 9 da noite para trabalhar. Ok, quantos dias por semana? Pá, o ideal seria 5, mas eu meto normalmente 6. Ok, 6 dias por semana, 12 horas por dia, que são 12 horas, não são 12 horas a conduzir, mas são 12 horas em que eu saio de casa e volto para casa, que estão disponíveis. Então vamos cumprir o horário. E vamos cumprir horário. Vou para a rua e cumpro horário. Mas isto não está a tocar. Pá, vamos cumprir horário. Vai melhorando, não está bom agora, daqui a um bocadinho começa a ficar melhor e tal. Depois a coisa vai-se buscar. Porquê? Porque o que eu tenho entendido hoje em dia está-se a criar uma cultura e eu faço parte dessa cultura por outros motivos, porque o meu enquadramento é um bocado diferente, que é, não está bom, vamos embora. Não está bom, vamos embora. Isto está uma porcaria, vamos embora.
vou-me embora para casa. Quantas vezes já me aconteceu isso de querer largar tudo? Não, porque calma. Vou-me embora. E o que é que acontece? A malta vai um bocado na tal coisa, vai atrás do outro. O homem é Sim. que vai-se embora, também me vou embora. E o que é que acontece? Quem fica, ganha. Isso. Quem fica, ganha porque começa a tocar. Começa a tocar porquê? Porque as pessoas foram-se todas embora para casa, foram todas dormir a cestinha, aí volto mais Exatamente. tarde. E faz tudo o mesmo. Então Exatamente. vai tudo dormir a cesta para voltar mais tarde. Pá, e eu digo isto que eu sou um pouco culpado disto, porquê? Porque eu hoje em dia tenho feito muito isso, que é, não está bom, vou-me embora. Só que eu tenho outras obrigações. Sim. Então eu não vou para casa dormir. Antes, pelo contrário, acho que às vezes trabalho mais em casa do que trabalho na rua. Vou para casa, vou tratar de outras coisas, vou tratar da empresa, vou tratar de projetos e o meu trabalho, o tempo que eu perco na rua, eu ganho a adiantar outras coisas. Agora, obviamente, que se eu não tivesse nada para fazer, eu não ia para casa, não ia para casa ver televisão. Então temos que cumprir o nosso horário. Então eu acho importante, pá, acho bom termos este enquadramento. Pá, agora queria te perguntar uma coisa, até já estamos aí a fechar a nossa conversa. Conta-me aí alguma história que tu tenhas que te lembres assim de alguma viagem que tu achaste engraçada ou que não achaste engraçada, para também a malta saber algumas coisas que possa lhes acontecer. É pá, olha, eu por exemplo conto uma minha que já contei aqui, que foi uma senhora entrou no carro e queria meter música e eu, pá, disse-lhe a ela que não dava. E andámos tipo 50 metros, estávamos na faixa do meio, eram 3 faixas, estávamos na faixa do meio. Ela diz, olha, então se não posso meter a minha música, eu não quero. Não consigo andar num carro sem meter a minha música. E saiu do carro e foi-se embora. No meio da faixa do meio. Estávamos na faixa do meio, na Vida de Berna, e ela pega e sai-me do carro. E eu, mas agora a pessoa não consegue meter música e sai-me do carro. Pá, aquilo eu refartei-me de rir, né? Mas aquilo foi super engraçado. Pá, tu tens alguma cena assim? Deves ter, claro. Tenho. Todos temos. Todos nós temos. Mas Lembras-te de alguma? aquela que para mim foi mais engraçada foi esta. Tinha eu o 208 há pouco tempo e ainda estava a aprender aqui um bocado as manhas de trabalhar com greens e com essas cenas. Sim. E eu estava no aeroporto e tocou-me uma viagem. Eu na altura era o bom samaritano. Esperava pelos clientes no Kiss and Fly, ia buscá-los dentro do terminal, estás a ver? O que é que eu fazia? Pronto. E então, eu na altura tenho e sempre tive, ao contrário, sempre tive esta e ainda tenho esta cena que é, eu entro no Kiss and Fly, digo, mando a mensagem, cheguei e tento normalmente estacionar-me de frente para aquele cartaz azul que está fora do Kiss and Fly que diz Ana Museu. Sim. Estás a perceber? E então o que é que eu faço? Eu chego, estaciono, mando a mensagem, cheguei, estou à frente do placar a dizer Ana Museu. Pá, foi uma confusão total, já ela estava a perguntar a um polícia, o polícia dizia se eu estava do lado de fora que ia ser multado, que ele ia atrás de mim, uma grande cegada. Veio uma menina, a cliente, e mete-lhe as malas no carro, começa a andar, era ali para a zona das Amoreiras, e começa-me ela a dizer... isto agora era muito bom, era ir tomar um banho com companhia. Meu Deus. Era muito bom estar toda nua dentro da banheira com uma companhia, então agora era ideal. Meu Deus do céu. E eu depois tive que acabar a conversa a dizer, olha, pois deve ser interessante, mas eu gosto de fazer isso com a minha esposa. Exatamente. Estás a ver? Acontece também. Foi a história mais engraçada que eu tenho, porque ela foi o caminho, ela diz isto e foi o caminho todo a fazer a proposta. Sim. Estás a ver? A tentar ter companhia. Eu gosto tanto de estar na praia ao final de tarde, depois de um dia de loucura, a beber uma cerveja. Né? Sim. Pronto. E eu também gosto de fazer isso com a minha esposa. Eu também gosto, exatamente. Epá, foi a melhor história que tive. Tenho outras, não é? Sim, a gente tem uma porrada delas. Isto... Mas esta foi a melhor que tive. Eu também tenho uma, pá, eu lembro-me estas são as que me lembro mais. Uma vez, pá, fui buscar uma senhora e a senhora tinha um bebê e tinha um ovinho. E ela abriu uma porta, eu não estava com este carro, estava com outro carro, ela abriu uma porta, não sei o quê, eu puxei o banco para trás para entalar o ovinho, ela meteu o ovinho, não sei o quê, e naturalmente ela mete o ovinho, não sei o quê, mete o ovinho deste lado e eu pensei que ela fosse dar a volta. Ela fecha a porta e eu estou à espera que ela me abra a porta deste lado. Não, começa a sair embora, eu começo a olhar pelo retrovisor e abre a porta e digo, olha, desculpe, a senhora vai aonde? Pode levar. Assim, não posso, a sério? pode levar? Como assim? Vou levar a criança? Pode levar. O bebê, ela queria que eu levasse o bebê.
Bem, É sério, como Bem. é que é possível? resumo da história. Eu fiquei... Obviamente recusei-me de levar a criança sozinha, o bebê sozinho. A senhora, eu dei-lhe 2 opções. Ou você cancela ou vem comigo. Ela foi, chegámos lá, estava o marido, o pai. Olha, o homem começa a gritar com a mulher. Mas porquê é que vieste? E o que é que vieste para aqui fazer? Eu disse para meteres a bebê dentro do carro e deixares eu pegava aqui. Ia uma confusão. E depois a senhora, mas foi o motorista que não me deixou. E não sei o quê. E depois ele veio falar comigo e disse... Não posso. Então, mas porquê é que você era coisa? Eu disse, senhor, mas você deixa uma bebê dentro do carro de um estranho. E não era uma viagem curta, não era uma viagem curta. Era uma viagem, era para aí 30 minutinhos. Como é que é possível? E eu fiquei assim, não é possível. Mas também foi a única vez que isto me aconteceu, de meterem uma criança dentro do carro. E pronto. Olha, outra pergunta que eu queria fazer, que é... Que erro é que tu cometeste quando começaste a trabalhar no TVDE que hoje gostavas de saber e... Que, se pudesses dar um erro que tu cometeste que gostavas que te tivessem dito, qual que seria? Tens assim alguma coisa? De trabalho, de carro, de categorias, de alguma coisa que tu cometeste o erro e hoje em dia dirias, se me tivessem dito isto eu gostava, e gostavas de passar para a malta? Sinceramente, erros todos nós cometemos e cometemos. Sim. E nós aprendemos é com os erros e não com o fazer Mais bem. do que. Exatamente. Mais do que. Porque se tu não erras, tu não sabes que estás a errar. E não sabes, ok, estou a fazer isto mal e corrigir. Honestamente, eu acho que a nível profissional o único erro que eu creio que cometi no setor do TVDE foi ter comprado o Peugeot. Ok. Devia ter... Foi não teres tido mais calma. Exatamente, foi o dedinho nervoso. O tal dedinho nervoso. O tal dedinho nervoso que nós temos às vezes a aceitar viagens foi na compra do carro. Acho que foi o erro que eu cometi que me fez perder dinheiro. Gostavas que a pessoa não soubesse, que a pessoa soubesse e que tivesse um bocado mais calma. Só que eu na altura não falava com ninguém. Percebes? Eu na altura não andava em redes sociais. É como eu também quando comecei não havia nada disto. Não falava com este meu amigo, com o Rui. Não falava com ele, não tínhamos, quer dizer, já falava com ele, mas não tínhamos esta ligação, afinidade que temos agora, não é? Porque se eu lhe dissesse na altura, hoje, com a ligação que temos hoje, se eu estivesse a falar com ele a dizer que ia comprar um Peugeot, ele dizia, não sejas de maluco, estás mas é maluco da cabeça, vai experimentar outros carros, vai ver outra coisa, não compres esse carro. Por isso é que eu normalmente digo às pessoas, eu vivo muito sobre isto, que é, a pessoa que começa no TVDE, ela tem... Há vários passos que ela tem que fazer. E não são passos necessariamente que tenham a ver com o enquadramento do orçamento dela. Ou seja, eu posso ter todo o dinheiro do mundo. Posso já conseguir comprar um Tesla Model Y, são dos últimos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com... Isto é um trabalho. E com isto, acho que há etapas que são necessárias para nós cada vez cometemos os mesmos erros. Acho que a primeira etapa é começar a trabalhar à comissão. Porquê? Porque nos permite, isto é a minha opinião, permite-nos errar sem sermos muito prejudicados. Exatamente. Claro que depois de cada chefe vai ter os seus requisitos, ou seja, sim, o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer, mas isto por norma funciona bem. Depois a pessoa aluga um carro e aqui eu acho que a pessoa tem que experimentar o máximo de carros possível. Porquê? Sim. Porque isto estamos a falar de uma pessoa que quer continuar no setor, ou seja, a pessoa aluga um carro, aluga o que conseguir para experimentar, gostou e agora estou a pensar em coisas. Aluguei o carro que vocês estejam a pensar comprar. Eu quero comprar um Model 3. Aluga um Model 3. Estou a pensar em comprar um Model Y. O Model Y é super caro. Aluga, experimenta. Nem que trabalhes 2 meses com o carro, experimenta, para depois tu teres a certeza. Tu depois até podes ir trabalhar com outro carro, mais barato, que tu achas que enquadra Sim. mais. Mas já experimentaste, já sabes o que é que queres. E depois Sim. a partir daí vais. Porquê? Porque eu conheço muita gente, ainda agora há uns tempos falei com uma rapariga que mandou mensagem para as coisas da empresa a dizer que ia comprar um carro. E a primeira coisa que eu lhe perguntei foi: mas tu já és motorista? Já andaste no carro? Porque já ia comprar um carro novo. Não, estou a pensar começar. Não vão nesse engodo. Não. Porque vocês vão gastar uma porrada de dinheiro e depois podem se arrepender. E depois é assim, o Luís teve uma coisa boa que foi, ele comprou um carro pronto e depois conseguiu trocar de carro. E se não conseguisse? E se ele se tivesse endividado até à cabeça? Exatamente. E se tivesse financiado o carro em 10 anos? Como é que é? Como é que o Luís estava hoje em dia?
O Luís estava com uma dívida, num carro que não gosta, numa situação que não gostava, a tentar arranjar uma solução para sair. Então, entendam em que ponto vocês estão da vossa vida e passem pelos passos. Mas eu não tenho necessidade. A necessidade é essa, é mesmo ganhar experiência para ter uma opinião mais fundamentada. Eu acho que sai por aí. Eu acho que é isto. Eu acho que falámos sobre tudo. Acho que devemos ter que conhecer um pouco. Falámos dos carros elétricos e acho que este era o intuito deste quadro. Era trazer alguém que também queria conhecer, que também queria conversar, trocar uma ideia. Como vocês puderam ver, há muitas ideias que eu tenho alinhados com o Luís, por isso é que eu também trouxe o Luís, porque já tivemos outras oportunidades de conversar e temos ideias muito parecidas, e não é por isso que eu vou trazer aqui outras pessoas que talvez possam não ter tantas ideias. Se vocês gostaram deste quadro, espero que tenhas gostado. Eu gostei imenso. E obrigado. Acho que a ideia foi porreira. Onde é que a malta te pode encontrar Queres dar alguma das tuas redes? Se tu me deixares, tenho uma paginazinha no Instagram, luislopes.tvde. Vai ficar aí tudo na tela e na descrição. E tenho 2 canais de YouTube, um mais antigo, relacionado com aquilo que eu fazia do modelismo, que é as cenas do Luís. E ainda está ativo? E ainda está ativo, mas não carrego conteúdos lá há bastante tempo. Ok. E tenho um mais relacionado com os videojogos, que é o Luís Daniel YT. Ok. Pronto. Esse é que está mais ativo. Então, malta, espero que tenham gostado. Foi o primeiro episódio. É um quadro novo. Volta e meia. Não vai haver... toda a semana não vai ser assim. Vai ser quando eu conseguir encontrar alguém, combinar com alguém. Porque, por exemplo, com o Luís, isto foi... falámos há 3 semanas. E depois, olha, amanhã não sei o que... Pum, foi. Portanto, foi assim. Espero que vocês gostem. Se gostaram, façam um comentário. Digam se gostaram. Quem é que querem ver cá? Eu já tenho algumas pessoas que eu quero trazer. Pode ser do ramo TVDE, pode não ser. O intuito é conhecermos as pessoas de uma maneira mais pessoal. E espero que vocês tenham gostado. Deixem um likezinho, subscrevam no canal. Sigam o Luís nas redes sociais, porque ele não faz um conteúdo tão parecido com o meu, mas foi uma pessoa que eu descobri pelo conteúdo. Ok? Então, sigam e... minha garganta não está boa. É muito tempo a conversar. Sigam e espero que gostem. E quando tivermos aí outra vez este quadro, eu trago aqui. Acho que é uma vertente diferente, porreira. E fazemos no carro porquê? Porque somos motoristas e é diferente. E acho que não há ninguém a fazer isto. E vocês sabem que eu curto fazer assim umas cenas diferentes. E é isso. Portanto, espero que tenham gostado. Obrigado, Luís. Nada, obrigado eu pela oportunidade. E quem sabe, pode ser que a gente até traga o Luís outra vez para falar de outro assunto, ok? Para falarmos de outro assunto, porque acho que já deu para perceber que tanto eu como o Luís que estamos de conversar e a gente aproveita e grava. Então, a gente conversa na mesma e grava. Exatamente. Então é isso, malta. Claro. Obrigado aí. Um abraço a todos. E até à próxima. Até uma próxima.